Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem, se cuidando, com saúde e com paz. Hoje eu quero falar sobre um assunto que acho bem interessante para todos nós. Na verdade, quando nós lemos o texto que encontra-se em Eclesiastes, no capítulo 3, e ali Salomão ele fala sobre o tempo, né? Ele é o tempo para todas as coisas e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então a gente começa a entender que em cada situação que nós vivemos, ou cada coisa que nós passamos na nossa vida, há um tempo determinado para tudo isso. Então, considerando que existe um tempo determinado para todas as coisas e por que nós estamos aqui, e há um tempo para nós estarmos aqui também, isso é bem interessante. O próprio Jesus, quando ele esteve na Terra, houve um tempo apropriado para ele poder estar aqui nessa Terra, né? E então, tem um pouco a ver com o tempo que nós vamos falar. Então eu espero que eu possa ser claro para que tudo que for falado aqui você consiga absorver e nós possamos crescer em conhecimentos juntos. Então eu quero falar aqui uma coisa que para muitas pessoas já é muito comum, já sabe muito bem a respeito, mas para muitos ainda é um assunto novo. Por exemplo, um dos pontos desse tempo que nós vamos falar que é muito conhecido é o tempo, por exemplo, da graça, né? O tempo da graça, que teve início com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, às vezes as pessoas pensam, a graça foi o ato, foi a bondade de Deus revelada ao homem. A verdade é isso também, mas a graça também é um período, é um espaço de tempo. Ela teve início na cruz do Calvário e ela terá também um fim. E é por isso que eu quero falar sobre esse tempo. A graça, ela é conhecida também como uma dispensação, ou um tempo, um espaço de tempo que Deus estabeleceu para, nesse período, tentar resgatar o homem, trazer de volta o homem para o seu plano original, para o seu projeto original, que foi de dar a ele a salvação, a vida eterna. Pois bem, como existe o período da graça, e ele se inicia em Jesus, e antes de Jesus, o que foi? Eram as chamadas dispensações, ou esse espaço de tempo que tinha um início, tinha um objetivo e tinha um fim. E teve um fim, pelo menos, em razão da ação do homem. E aí nós vamos chegar lá nesse ponto. Então, as dispensações, elas são, na verdade, 7. É inocência, consciência, governo humano, patriarcal ou profetas, lei de Moisés, graça e milênio. Então são esses 7 tempos aí, cada um deles tem um início e vai até um determinado, quando um encerra, começa o outro, e eles se encerraram em razão do fracasso humano. Como assim do fracasso humano? Vamos chegar lá. Então, suponhamos, se teve a primeira que foi chamada inocência, no período da inocência, ela teve o início que foi da criação do homem até a queda do homem, ou seja, quando o homem desobedece a Deus, que ali estava dito para eles, ele tinha a responsabilidade de não comer da árvore que dava conhecimento do bem e do mal. Essa era a responsabilidade dele, ok? Então, o homem, Deus criou ele, colocou no jardim do Éden, fez ele a imagem e semelhança de Deus, criou a mulher, colocou também no jardim do Éden, e Deus abençoou a eles, vocês sejam frutíferos, multiplicar, encham a terra, e aí sujeitou a eles, ou deixou no controle deles, todos os animais da terra, os peixes do mar, os animais que rastejam na terra. E aí eles tinham essa responsabilidade. Eles então fracassaram. E qual foi o fracasso destes primeiros homens, Adão e Eva, no jardim do Éden? Homem e mulher, né? Eles comeram do fruto que não deveriam comer. Então, quando eles fazem isso, eles desobedecem a Deus e aí, consequentemente, eles fracassam. E aí a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e era uma árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Gênesis 3:6. Então aqui eles fracassam. E aí vem o quê? Vem o juízo. Esse tempo de Deus se encerra neste momento, porque eles tinham que viver e eles seriam eternos fazendo isso, né? Se tivessem obedecido, se não tivessem comido do fruto proibido, eles então é interrompido esse tempo.
E aí o juízo, o que foi o juízo? Foi restrição, foi maldição e morte. Foi restrição porque eles foram expulsos do jardim. Foi maldição porque quando Deus disse a eles, se vocês comerem, vocês vão morrer. Então eles comem e Deus disse assim para a mulher, olha, por conta disso, eu vou multiplicar as dores quando você for ter filhos. Você vai sofrer mais durante a sua gravidez e na hora de ter filho você vai sentir muitas dores. Isso é um fato comum que todos nós já sabemos. O que ocorre foi em razão do fracasso humano quando ainda no Jardim do Éden residiam. Então, aqui a gente percebe que encerra-se então o período da chamada inocência. Ele foi da criação do homem até a desobediência, a queda do homem. Aqui encerra então a dispensação da inocência. Quando se encerra esse período de inocência, o homem entra em um outro tempo, em uma outra dispensação, em uma outra espaço de tempo em que eles também teriam uma responsabilidade, que é a chamada de consciência. Eles, a primeira, era inocência. Eram inocentes, viveram lá, desobedeceram, então receberam o consciência do bem e do mal. E agora eles entram na dispensação da consciência, que é a segunda dispensação. Quando eles entram, eles têm um tempo também aí, nesse período, que é da queda do homem. Ela se inicia na queda do homem, que é quando Adão e Eva caem no Jardim do Éden, eles desobedecem a Deus. E ela termina no dilúvio, ela vai até o dilúvio, a segunda dispensação, chamada de consciência. Então a responsabilidade deles, nesse período, era obedecer e oferecer sacrifícios derramando sangue. Mas aí a responsabilidade parece que fica um pouco estranho se olhar assim solto, a grosso modo. Mas na verdade é que como eles haviam desobedecido a ordem de Deus e agora entraram num período de consciência, eles deveriam sacrificar animais para que fosse expiado o seu pecado, fosse reparado, justificasse a ação errada que eles cometeram. Um animal inocente seria sacrificado para poder reparar então esse erro no período da consciência. A responsabilidade deles era obedecer e oferecer sacrifícios derramando sangue, né? A Bíblia diz o seguinte, ó, isso em Gênesis capítulo 3, versículo 21 e 22. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não entenda a mão, não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Esse texto aqui, na verdade, está falando já que é sobre a expulsão deles do jardim, por isso eles foram tirados para que não pudessem comer da árvore da vida e assim vivessem eternamente. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Aí aqui já é o sacrifício que Abel ofereceu a Deus e Deus se agradava de receber isso aqui. Mas o homem, naturalmente, ele tende aí a querer caminhar pelos seus próprios caminhos, olhando com os seus próprios olhos, né? Julga pelo seu próprio entendimento, pensa conforme a sua vontade, e aí as suas decisões acabam não sendo as mais acertadas. E aí o fracasso, então, neste período de consciência, foi exatamente a corrupção. Ele se corrompeu. Viu Deus, olha aqui o Gênesis 6:12, o que nos diz. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, aqui nesse período de consciência, para chegar no dilúvio, Deus viu que o homem havia se corrompido, seu coração se tornou mau, mudou o seu caminho e eles quiseram fazer do seu jeito. Aí o período do dilúvio é o período que Noé, o oitavo pregoeiro da justiça, anda falando da graça de Deus, da vontade de Deus, da vontade, né, de Deus, essa misericórdia, e os homens não lhe deram ouvido, pelo contrário, resolveram andar pelos seus próprios caminhos, andar fazendo conforme a sua própria vontade, e eles faziam maldades e atrocidades sem limites. Então aqui eles se corrompem. E naturalmente, quando isso acontece, era para eles viverem fazendo como vinha fazendo Abel. Mas quando isso acontece, então vem o juízo sobre eles. E qual foi o juízo dessa vez no período da consciência? Foi o dilúvio. E a Bíblia diz que o dilúvio veio e encontrou a todos como eles estavam vivendo em seus pecados, delitos, maldade e perversidade, e destruiu a todos, exceto
Noé, sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então esses 8 seres humanos foram salvos na arca que Deus havia dito para Noé para que construísse, porque ele enviaria um dilúvio sobre a terra e exterminaria estes homens da face da terra. Então, aqui encerra-se então com este juízo a segunda dispensação, o segundo espaço de tempo que Deus tinha dado ao homem para viver e tentar fazer dele a coisa certa. Eles fracassaram novamente. No dilúvio, o texto diz o seguinte: Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Arrependo. De repente você pode pensar nesse momento aí, mas espera aí diz, Deus se arrependeu de ter feito o homem, quando em Números capítulo 23, versículo 19, ou 19, 23, se me falha a memória agora, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. E aqui o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Pois bem, a Bíblia diz que Deus não se arrepende, mas Deus se arrependeu aqui. Mas a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal que faria. E o homem que ele havia feito aqui se tornou mal. E aí a Bíblia perfeitamente encaixa a frase: Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Ele se arrependeu de ter feito aquele homem que era mal, que se tornou mal. Então esse arrependimento vem aqui neste sentido. Pois bem, agora nós entramos na terceira dispensação. A terceira dispensação, alguém lembra lá ainda qual é? Tá aí? Tá pensando sobre ela? A primeira foi inocência, consciência, governo humano. Então nós temos aqui o terceiro período de tempo, o espaço em que o homem dá a oportunidade ao homem, em que Deus dá a oportunidade ao homem, melhor dizendo, de que esse homem então melhore os seus caminhos, faça diferente do que já fez, deu oportunidade a Adão, deu tudo a ele, tudo. Adão era naquele momento o dono do mundo, só tinha ele e a sua esposa, ele tinha tudo o que ele quisesse. Todos os animais se sujeitavam a ele, tudo estava no controle de Adão, até que ele resolveu desobedecer, caiu e perdeu tudo. No período da consciência, o homem agora sabendo o que era certo e errado, também se corrompe ou deixa que o seu coração seja guiado pelo seu impulso e a maldade guiou eles, então eles fracassaram. E na terceira dispensação, neste terceiro período, chamado de governo humano. Governo humano. Sim, governo humano. Esse período de tempo ele tem início do dilúvio até a Torre de Babel. Né? Então, no dilúvio, nós já falamos aqui que foi quando Deus exterminou todos os homens da face da terra, e deixando apenas Noé, sua família, né, na arca, e esses 8 seres deram continuidade à história da raça humana, e aí eles povoaram a terra novamente, né, cresceram, multiplicaram. E aí agora nós vivemos aqui com a descendência de Noé e sua família. Então, o tempo é do dilúvio até a Torre de Babel. A responsabilidade deles era povoar a terra e se espalhar por toda ela. Ou seja, Deus tinha dito, agora vocês vão crescer, multiplicar, povoar a terra, se espalhem por ela, eu quero essa terra cheia de gente. Assim como está hoje. Só deles isso. Então, essa era a responsabilidade deles. Mas aí o ser humano resolveu fazer o seguinte. Eles desobedeceram e construíram a Torre de Babel. Olha o que foi que eles disseram. Bom, é o seguinte, aconteceu um dilúvio, todas as pessoas da terra morreram, então vamos fazer o seguinte, para que não aconteça isso mais, para que a gente não seja pego de surpresa, um dilúvio venha e cubra os mais altos montes da terra e todo ser humano morra, vamos construir uma torre que a sua altura possa tocar os céus. Quando ela tocar os céus, se chover, como aconteceu já, um dilúvio novamente, nós seremos salvos nessa torre e não precisaremos nos espalhar por toda a terra. Então isso é desobediência, eles desobedecem à vontade de Deus, até porque Deus já havia prometido a Noé que não destruiria mais a terra com água, ou seja, ele não enviaria um dilúvio novamente para destruir as pessoas. E isso ele fez um pacto com Noé, ele fez um concerto, uma aliança. Quando aparece
o arco-íris, que nós chamamos de arco-íris, na verdade é o arco da aliança, quando ele aparece nos céus, e isso Deus disse a Noé, quando começar a chover e aparecer, e chover muito às vezes não chovem tanto, mas quando começa a chover bastante e aparece o arco, a Bíblia diz que Deus colocou aquele arco no céu para ele lembrar, embora Deus não esqueça, mas isso é para fazer relação com o meu entendimento, né? Que ali, opa, Deus está lembrando, né? A Bíblia diz que Deus disse a Noé que quando o arco aparecer é para ele lembrar que jamais ele destruiria a terra com água, ou como fez da primeira vez. Ou seja, ele nunca mais destruiria a terra com água, com um dilúvio. Então o arco-íris aparece, e quando o arco-íris aparece, ele fala assim, gente, pode ficar tranquilo que não vai ter dilúvio novamente. Deus está ali, ó, lembrando a aliança que ele fez com Noé, dizendo que nunca mais destruiria a terra com água. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Quando eles desobedecem e constroem a Torre de Babel, o texto de Gênesis 11, versículo 4, diz o seguinte: disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então isso aqui acaba sendo uma decisão que vai contrária à vontade de Deus, que queria que eles se espalhassem pela terra. E aí eles disseram assim, não vamos fazer isso. Desobedece e fracassa. Então esse foi o fracasso de desobedecerem. E o juízo nesse período de tempo de Deus sobre eles foi o seguinte, a confusão das línguas. Quando eles estavam construindo a torre, já estava numa altura muito grande, e a Bíblia até diz lá no versículo, eu não lembro o versículo, do capítulo 11 de Gênesis, diz o seguinte, que o Senhor foi lá e disse assim, vou descer e vou ver o que esses homens estão construindo na terra. Quando ele viu que eles estavam já bem avançados na construção, a Bíblia diz que Deus diz o seguinte, olha, isso é a primeira coisa que eles começam a construir. A partir de agora, mas a partir de agora nada mais será impossível para o que eles intentarem fazer. Isso é a resposta de duas coisas que Deus viu. O povo era um só e falavam a mesma língua. Então, quando o povo se une como se fosse uma pessoa só e falando a mesma língua, todos eles construiriam qualquer coisa que eles tentassem fazer. Aí a Bíblia diz que Deus exerce juízo sobre eles, confundindo as línguas. Então, na construção, quando um falava uma coisa, o outro que deveria trazer o material não entendia nada do que ele dizia. Começou a falar inglês, o outro falava francês, espanhol, e aí houve as separações das línguas, e é hoje o mundo como nós vemos, e eles tiveram que se espalhar. O juízo de Deus fez com que eles se espalhassem sobre a face da terra, e então eles acabaram seguindo cada um o seu próprio caminho. Então essa foi a dispensação do governo humano, quando eles mesmos eram os governos de suas próprias vidas. Não existia nenhum rei, nenhum governador, nenhum presidente, nada. Eles mesmos eram os próprios governos e faziam as coisas conforme a sua própria vontade. Pois bem, a Torre de Babel tem o seu fim a construção, parou a construção, e eles dão entrada então em uma quarta dispensação. A quarta dispensação, que é a dispensação dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, ou dispensação chamada de promessa, né? Porque ela tem o início de Abraão até a lei de Deus no Monte Sinai. O período dessa dispensação é de Abraão, quando Deus chama Abraão para andar com ele, ser perfeito, fazer a vontade dele, tem início ali em Abraão, e ela vai até a lei que Deus escreve para Moisés lá no Monte Sinai. Então a responsabilidade era permanecer em Canaã nesse período de tempo. Diz assim o texto: ora, disse o Senhor a Abraão, saia da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, seja tu, né? Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Então, aqui a gente percebe que Deus tinha dito para ele,
né, para ele sair da terra dele e ir para a terra que ele ia mostrar. E eles deveriam permanecer. A descendência de Abraão, já que se trata aqui de uma promessa dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, é que eles deveriam permanecer em Canaã. Essa era a palavra de Deus para eles, e a bênção e a promessa, a bênção da promessa estava sobre eles mediante a obediência de permanecer em Canaã. Pois bem, essa era a responsabilidade deles. Aí o fracasso foi que, depois de Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó, e Jacó foi o pai dos 12 homens lá, das 12 tribos, né? De José, Efraim, Manassés, Davi, Judá, Naftali e todos os outros irmãos de José. Eles, por ocasião de ter sido José eleito governador do Egito, eles vão morar no Egito. Então veja bem, o que foi proposto para eles era que eles deveriam permanecer em Canaã. Mas aí eles, por decisão de José e Jacó junto ali, porque José estava governando o Egito, né, que interpretou sonhos do faraó, faraó achou graça em José e disse assim: você vai se tornar o governador, vai ser a segunda pessoa no meu trono. Pois bem, José pega, nesse momento que está tão bem, ele traz toda a sua família para morar, a família de Jacó, para morar com ele no Egito. Então eles vão viver no Egito e isso desagrada a Deus. O juízo de Deus sobre isso foi a escravidão. Eles estavam morando no Egito e começaram a crescer. As 12 tribos começaram a crescer, se multiplicar, e aí era o povo de Israel, né? Porque, na verdade, Jacó, quando tem um encontro com o Senhor e luta com um anjo lá, a Bíblia diz que Deus mudou o nome dele. Ele chamou ele de Israel, que se tornaria, então, o povo de Deus, o povo eleito do Senhor. Então, quando eles estão no Egito e começa a crescer, Faraó vê que eles estão se tornando um povo muito forte e temendo que esse povo fortíssimo se voltasse em algum momento contra os egípcios e os vencesse, Faraó tomou a decisão de então matar os meninos, né, até 2 anos de idade e tal, como é a história, até que Moisés escapasse ali, por conta que sua mãe Joquebede colocou ele em um barquinho, escondeu ele até alguns meses para que ele não fosse morto pelos egípcios, e ele vai morar na casa de Faraó. Então ele se torna um príncipe aí no Egito. Mas o fato é que quando eles foram morar no Egito, eles desobedecem à vontade de Deus. Então eles vivem aí no Egito o período de escravidão, e o texto aqui diz o seguinte, ó: entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais fortes do que nós. Usemos de astúcia, usemos de ousadia, de inteligência para com eles, e para que não se multiplique, seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. Então aqui você percebe que o povo de Israel então começa a sofrer na escravidão. Esse foi o juízo no período então aqui da dispensação da promessa, que Deus tinha feito a promessa que abençoaria eles e tal, mas eles não cumpriram aqui a vontade de Deus e sofreram na escravidão dos egípcios. Então, quando eles saem do Egito, eles finalmente então saem do período de escravidão, quando acontece aquelas 12 pragas, aquelas 10 pragas que todos nós já conhecemos, né? Deus envia as pragas, subjuga todo o egípcio e o faraó, quando na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, perde então seu filho, e com isso a sua revolta contra o povo de Israel se tornou maior ainda, e ele nem sequer queria mais afligi-los.
expulsou eles. Vão embora daqui do Egito, não quero mais vê-los aqui. Eles saem do Egito e aí dá então início à quinta dispensação, que é chamada de a lei de Moisés. Nesse período aqui, ela tem início da lei no Monte Sinai até Cristo. Aqui começa a dispensação e vai até Cristo. Então, a responsabilidade deles, do povo, naquele período, naquela dispensação, naquela oportunidade de salvação, de andar com Deus, era guardar a lei de Deus. O que Deus queria era que a lei que foi escrita através de Moisés, Deus dirigiu a Moisés e essa lei, Deus queria que os homens a guardassem, mas não guardassem apenas por cumpri-la como um mero ritual, mas o Senhor queria que eles tivessem prazer na lei do Senhor. Como disse o salmista, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aquelas pessoas, eles para serem bem-aventurados, eles deveriam ter prazer na lei do Senhor, até porque pela lei do Senhor eles viveriam em paz. Pela lei do Senhor eles seriam abençoados, porque a lei do Senhor, o salmista disse, a lei do Senhor é boa e refrigera a alma. Né? Ela é mais doce do que os favos de mel, sim, do que os favos que gotejam mel. Então, era para que eles guardassem a lei de Deus, e então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Isso aqui, Deus colocou a lei para eles guardarem, e eles disseram assim: tudo o que o Senhor falou nós faremos. Moisés leva isso a Deus, e então estava aqui um combinado, né? De Deus com o povo e do povo com Deus. Mas aí o povo fracassou. O que foi que eles fizeram para fracassar? Eles violaram a lei e rejeitaram a Cristo. Aqui a lei começa, né? Eles invalidaram a lei de Deus. A Bíblia diz que Deus disse que eles invalidaram o concerto que Deus havia feito com eles e rejeitaram a Cristo. Esse foi o fracasso. Mas peraí, estamos falando da lei de Deus e de Cristo? Não, é porque a lei, a dispensação da lei vai até Jesus Cristo. Então, até chegar em Cristo, nós ainda estamos falando da lei. A partir de Jesus, entra em outro período, mas até Jesus Cristo nós estamos falando da lei. Né? Do não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, amo o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu intelecto. Então, eles fracassaram, violaram a lei de Deus e rejeitaram a Cristo. Aqui um texto de Mateus, capítulo 27, versículo 23, diz o seguinte: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam, seja crucificado. Aí aqui a gente já está falando do finalzinho do período da lei, que é quando eles prendem Jesus Cristo, né, querem condená-lo, e aí Pilatos diz assim, mas que mal há nesse homem? Por que nós vamos fazer alguma coisa com ele se ele não fez mal algum? Aí o povo começa a clamar, dizendo, crucifica-o, crucificam. Eles rejeitaram a Cristo. Então, você percebe em um determinado momento, e isso talvez pode até ser uma resposta para o que nós vivemos nos nossos dias. Não só nos nossos dias propriamente dito, eu não estou falando propriamente de uma pandemia de Covid, não. De muitos outros tempos em que as pessoas sofreram até chegar aos nossos dias, e sofreram tantas coisas nessa vida, com fenômenos da natureza, com guerra, fome, peste, tantos sofrimentos. Uma das respostas pode estar aqui. Aqui, por quê? Pelo seguinte, quando Pilatos disse assim, então, do sangue desse justo eu lavo as minhas mãos. A população começou a gritar assim, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste justo. Então aqui a gente vê o quão rejeitado foi o próprio Jesus. Como ele foi rejeitado? Por isso que aqui se encerra esse período da dispensação na rejeição a Cristo. Mas a bondade de Deus, a grande misericórdia de Deus, ela é de tal maneira, ela é tão infinita, que o Senhor, mais uma vez, ele abre um outro espaço de tempo, mais um período de tempo para que o homem se aproximasse de Deus, para que o homem amasse o seu semelhante, para que o homem não matasse, para que o homem não falasse mal, para que o homem não difamasse, para que o homem realmente pudesse agora exercer a sua humanidade, né? Porque hoje a gente vê coisas que é extremamente desumana entre a nossa sociedade, entre as nossas
as nossas raças nessa terra, entre as pessoas, entre as nações, quão desumano esse homem se tornou. Então, a gente, na verdade, antes de entrar nesse novo período de tempo, eu até estava esquecendo de falar, o fracasso foi que eles rejeitaram a Cristo. E qual foi o juízo? E qual foi o juízo sobre isso? O juízo foi a dispersão mundial. Caíram a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até os tempos dos gentios se completarem. Jerusalém será pisada por eles. Aqui foi uma profecia, a gente encontra isso em Lucas 21, 24, que eles sofreram com muitas guerras, pela rejeição à lei de Deus do lado que foi escrita através de Moisés e a rejeição a Cristo. Mas quando Cristo sai de cena e ele inicia, Cristo entra em cena, encerra o período da lei. E inicia-se então a dispensação da graça. Então aqui no período da graça, como nós já até falamos, eu falei com os nossos jovens, né? Nós tivemos uma aula sobre a escandalosa graça, a forma maravilhosa como que Deus nos abraça, o favor merecido de tal forma. A graça de Deus é o que há de mais belo na história de toda a humanidade, que é a revelação da bondade de Deus. É a forma como Deus olhou para os seres humanos, esses aqui todos que violaram toda a lei de Deus, que fracassaram, que desobedeceram. Deus olha para todos eles e derrama a sua graça maravilhosa, a graça maravilhosa de Deus. Essa graça é escandalosa, ela é escândalo para muitas pessoas, porque o homem não consegue conceber que um criminoso, que um assassino, que um mentiroso, que um idólatra, que uma pessoa que faz todo tipo de maldade possa ser abraçado pelo Senhor e ser chamado de filho. Isso chega a ser um insulto para as pessoas que usam a sua razão e diz não faz sentido. Mas a graça de Deus, ela é a bondade. Ela é a revelação do seu amor pela humanidade. Então a gente vê aqui que o período da graça, ela tem início da vinda de Cristo até a sua volta. Então a gente entra aqui. Cristo foi crucificado e morto, ressuscitou, ascendeu aos céus e prometeu que voltaria para buscar o seu povo, aqueles que amarem a sua vinda. Cristo não vai vir buscar uma igreja, um rótulo, ou a determinada, aquela congregação, aquela X ou Y. A Bíblia diz que ele virá buscar aqueles que estão esperando pela volta dele, que estão esperando que ele volte para buscá-los, para resgatá-los deste mundo de dor, de sofrimento, de angústia. Então, este momento é tão aguardado, né? Então, a graça, o período da graça tem início da vinda de Cristo até a sua volta. Ou seja, a primeira vez que ele veio ali, morre na cruz, começa a graça, e agora até a sua volta, o seu retorno aqui para resgatar aqueles que esperam e aguardam ansiosos pela sua volta. Bom, a responsabilidade, como nas outras dispensações, a responsabilidade nossa é receber a Cristo pela fé. Recebê-lo pela fé e andar no Espírito. Andar de acordo com a vontade de Deus. Andar em pleno amor de Deus. Exercendo o amor de Deus, a bondade de Deus. E aqui a gente tem um texto para isso, que encontra-se lá em João capítulo 1, e depois capítulo 3 e versículo 18. Diz assim, ó. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. E no capítulo 3, versículo 18, diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui, faz parte da responsabilidade, né? Que nós temos nesse período, agora minha e sua. Você que está me ouvindo aí desse lado. Nossa responsabilidade é crer no Filho de Deus e andar de acordo com a sua vontade, andar no seu Espírito. Então nós viveremos neste período da graça aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui a Bíblia deixa bem claro o seguinte, nós somos salvos
pela fé, salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. É um dom, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós. É o que Deus fez para nós, para nos resgatar, nos livrar de toda a maldade, de toda a iniquidade e, por fim, nos resgatar deste mundo. O nosso fracasso, nesse caso, deste período, dessa dispensação da graça, seria rejeitar a Cristo. O maior pecado que a humanidade pode cometer, embora muitas pessoas entendam que, e de fato é assim, matar é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado, prostituir é pecado, adulterar é pecado, falar mal, difamar os outros é pecado, mas o maior pecado que a Bíblia nos relata, ele é simplesmente rejeitar a Cristo. A rejeição ao nosso Cristo. Esse é o maior pecado que a humanidade pode cometer. Então, essa seria então o fracasso da nossa geração, do nosso tempo, ou de gerações anteriores, né? Na verdade, posterior à ressurreição de Jesus Cristo, o fracasso seria a rejeição a Ele. O texto diz o seguinte, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem o afeto natural, né? Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, porém negando-lhe o poder. Foge destes. Então aqui é que esses tempos que nós vivemos, e aqui nós, quando pensamos sobre isso aqui, é muito a realidade que nós vivemos hoje, né? Que os homens serão avarentos, egoístas, difíceis, serão ingratos, serão implacáveis, serão sem afeto. A falta de afeto que existe nos nossos dias é muito grande. É só você olhar e ver noticiários que você vai ver pessoas que pegam uma criança que acabou de nascer, jogam ela em um balde de lixo, jogam em uma caçamba de lixo, pessoas que matam seus pais, pais que matam seus filhos. O afeto natural, o laço que existia até familiar tem se perdido. Então, essa é a realidade do nosso tempo. Aí você me pergunta, se o fracasso é a rejeição a Cristo, como nas outras dispensações, qual é o juízo sobre esse fato? O que aconteceria com as pessoas, então, que rejeitarem a Cristo? O juízo é a grande tribulação. A grande tribulação, sim. O dia da ira do Senhor. É quando a Bíblia diz que Deus vai derramar as 7 taças da sua ira sobre a terra. E nesse período, um período de sofrimento nunca, jamais visto na história da terra, as pessoas que rejeitaram a Cristo vão encarar esse período. Aí diz aqui em Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É o maior período de tribulação que haverá, que houve na terra, ou melhor dizendo, o que houve na terra nunca se comparou ao que haverá neste período. Então, porque chegou o grande dia da ira, e quem é que pode escapar da ira de Deus? Isso aqui é o juízo da rejeição a Cristo no período da graça. Período da graça. A graça de Deus, que é um favor imerecido, que é olhar para nós, abraçar, receber e nos guardar, nos dar a bênção e tal. Entretanto, a rejeição a Cristo vai trazer esse juízo sobre todos aqueles que habitam a terra. E por fim, então, nós temos aqui a 7ª dispensação, o 7º período de tempo em que nós teremos sobre a nossa terra, sobre essa terra, né, que ele tem início da volta de Cristo até o fim do milênio, ou seja, será um período, esse é o único período de tempo que tem um tempo determinado, já
pré-determinado, melhor dizendo, porque os outros tiveram a quantidade de tempo determinado, tendo em vista que aconteceu o fim deles. Mas como aqui ainda não aconteceu o período da dispensação, bem como o da graça que não se findou ainda, né? Então o período aqui do dispensação, que é o reino, o do milênio, ele tem início e 1000 anos depois ele vai se findar, ou seja, é um período aí de 1000 anos, que Cristo reinará na Terra por 1000 anos. Então ele é da volta de Cristo até o fim do milênio. A responsabilidade é obedecer e adorar a Cristo. Ou seja, Cristo será o grande regente da terra nesse período, né? Ele vai reger as nações. De Jerusalém, de onde ele ficará em Jerusalém, ele vai reger as nações. Então o texto diz o seguinte: deleitar-se-á no Senhor, no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui ele está falando aqui exatamente sobre o período em que ele encerra a grande tribulação, que é com a morte do anticristo, e aí a Bíblia diz que ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca e inicia então o reino milenar de Cristo. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, aqui o fracasso seria, neste período de tempo aqui, seria a rebelião final contra Cristo. Mas rebelião final, pois é. A Bíblia diz que no milênio de Cristo, no governo milenar de Cristo, Satanás ele irá agarinhar algumas pessoas para mais uma vez, pela última vez, então, tentar vencer a Cristo no seu reino. E então, eles serão destruídos para sempre. Então o fracasso seria a rebelião final contra Cristo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Isso aqui já é na visão de João, lá no livro de Apocalipse, quando ele está tendo a visão no final do milênio, né? Então o juízo sobre este povo vai ser o seguinte. Nós tivemos aqui o juízo que foi no período da inocência, que foi que eles tiveram restrições, foram expulsos do jardim e ficaram doentes e depois morreram com o tempo. Depois nós tivemos no período da consciência, quando eles foram mortos pelo dilúvio. Depois no governo humano, eles tiveram a confusão das línguas. Depois nos patriarcas, né, que eles deveriam ficar em Canaã e eles foram para o Egito, eles tiveram então a escravidão. E depois deste período, foi no período da graça, né, que houve, no período da lei, na verdade, houve a dispersão mundial, e eles sofreram a fio de espada e tal. E no período da graça é que vai ter a grande tribulação com a volta de Jesus. Cristo vem, busca os seus escolhidos, e aí os que ficarem passam por um período de grande tribulação durante 7 anos. Pois bem, agora aqui no reino de Deus, no reino de Jesus, por 1000 anos, o juízo será o grande trono branco e o lago de fogo. É quando Cristo vai então exercer o juízo final no seu grande tribunal, o grande trono branco, e haverá o julgamento, e aí a sentença para aqueles que se rebelaram contra Cristo no seu governo, né? Que o fracasso seria a rebelião final contra Cristo, que se aliarem a Satanás para pelejar contra Jesus, a recompensa deles vai ser o lago de fogo. E aí o texto que nós lemos a seguir é o seguinte:
Isso ainda na visão de João, que estava na ilha de Patmos e teve a visão, né? Vi um grande trono branco e aquele que nele se senta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e os que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Então aqui encerra-se então a sétima dispensação, o sétimo período de tempo em que Deus dá a oportunidade ao homem para que esse se volte para Ele, se arrependa dos seus caminhos maus, deixe de praticar as obras que causam mal, que ferem a bondade de Deus, que ferem o caráter de Deus, que ferem o amor de Deus e que ferem os seus semelhantes e vivam a vida exercendo o pleno conhecimento da verdade. Então, essas são as dispensações. É claro que, para não me alongar muito, isso aqui muito provavelmente não dá para fazer um estudo sobre cada uma delas, um estudo maravilhoso, mas o precioso tempo, esse a gente não dispõe nesse momento. Por isso que eu queria ficar por aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu terei o maior prazer em pesquisar tudo novamente para esclarecer a sua dúvida. Se você ficou comigo, com a gente até aqui, eu agradeço. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, que seja repleta de bênção a sua família e que você seja próspero, que você desfrute de toda a paz e alegria que vem de Deus para a sua vida. E que não cometamos os erros que cometeram aqueles outros lá, que rejeitaram a Cristo, rejeitaram os seus ensinamentos e então sofreram duras penas. Mas que nós possamos aqui, então, exercer a vontade de Deus, praticar o bem, amar o nosso semelhante, abraçá-lo como sendo o nosso igual. Sendo o nosso igual. Amém? Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Foi um prazer estar até aqui com você. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo canal do YouTube, por onde você achar mais fácil, e teremos todo o prazer em falar. Se alguma coisa que falei não ficou claro, me perdoe, me pergunte, que aí eu vou trabalhar no detalhe e a gente vai conseguir chegar a uma conclusão que seja satisfatória para todos. Tá bom? Deus abençoe você, foi um prazer muito grande que você tenha ficado até aqui conosco. Muito obrigado, Deus te abençoe e um beijo no seu coração. Até mais, fiquem todos com Deus.